Oi, gente, amigos, amigas, mais uma vez, elucidações. E mais uma vez também, professora Sandra Diniz, com um tema muito importante para todos nós. O tema fé. Ela vai dar sequência falando sobre a fé e a gente vai depois fazer algumas perguntas para a professora. Ela que é uma estudiosa da doutrina espírita e vai trazer muito conhecimento para todos nós. Professora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Maurinho. Boa tarde a todos. Vamos ver se a gente consegue hoje terminar, porque nós começamos a falar sobre a fé da última vez. Falamos sobre Jairo, cuja filha foi ressuscitada, entre aspas, por Jesus. E no caminho em que ele estava indo para a casa de Jairo, uma mulher que tinha uma hemorragia há muitos anos, tocou nele e no meio daquela multidão ele perguntou: quem me tocou? Os apóstolos ficaram por entender. Como que ele quer saber quem tocou nesse montão de gente? Aí ele falou: eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então são dois casos diferentes. O caso de Jairo, ele teve que ir à casa dele e nós já vimos por quê, porque era um caso mais sério. Eles acreditavam que a menina estivesse morta quando ela estava num ataque de catalepsia. E o outro da mulher cuja fé era tão grande que de tocar em Jesus ela se curou. Agora hoje nós trouxemos duas passagens, uma de Marcos 18 a 27, que eu gosto muito dessa passagem, vocês vão ver por quê. Primeiro, olha como que o evangelista narra. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Então vejam, um na multidão, o que nós somos? Eu, Maurinho, nós somos um na multidão. Na multidão que procura Jesus, sempre pedindo alguma coisa para nos abençoar, para nos aconselhar, para nos instruir. Agora é interessante que o pai sabia que o menino estava obsidiado. Na época não existia a clínica do Maurinho para onde pudesse ser levado. Então o pai falou assim: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Não é que o espírito do menino fosse mudo, não. Era o espírito que obsidiava o menino, que o fazia ser surdo e mudo. E onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Vejam que tudo indica, pela descrição do pai, que o menino sofria de epilepsia. Uma epilepsia provocada pelo espírito obsessor. Despedaçam e ele espuma e range os dentes. Até hoje, em alguns lugares mais atrasados, eles acham que a epilepsia é provocada apenas por um espírito obsessor. Na verdade, existe o aspecto médico. Provavelmente esse menino era epilético, só que não existia esse nome, não existia remédio. Por isso Jesus tinha que fazer tantas curas. E eles foram até os discípulos e nenhum dos discípulos conseguiu ajudá-lo a fazer esse espírito sair. E aí Jesus fica bravo, fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-o. E trouxeram-no, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, quer dizer, estava com uma crise epilética. A crise epilética, quando é muito aguda, a pessoa cai no chão, bate as mãos, bate as pernas, espuma, revira os olhos. Então vejam que situação você ter uma doença tão grave e não encontrar a cura, nem o remédio para ela. Aí ele perguntou ao pai dele, Jesus perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Agora um pedacinho importante. Mas se tu podes fazer alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. O problema do Pai está nessa palavrinha tão pequenininha, se. Quando ele fala que o filho era jogado muitas vezes na água e muitas vezes no fogo, nós podemos interpretar que essa perseguição espiritual que o menino sofria vinha de outras vidas, porque a água na Bíblia sempre significa reencarnação, e o fogo, o sofrimento, o arrependimento. Então provavelmente essa obsessão vinha de outras encarnações. Aí Jesus respondeu para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Veja que ele falou com Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus respondeu no mesmo tom: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando com lágrimas, disse, essa frase é maravilhosa: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Algumas versões falam: eu tenho fé, Senhor, ajuda a minha fé. E Jesus, vendo que a multidão concorria, aí eu acho muito interessante, hoje você não admitiria essa frase, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Quer dizer, essa expressão espírito imundo é do evangelista, não de Jesus. Jesus jamais chamaria alguém de imundo. Ele fala: espírito mudo e surdo, por isso que o menino era mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aí a gente sente a autoridade de Jesus. Porque acho que se eu falasse para ele: espírito surdo e mudo, eu te ordeno, ele ia rir na minha cara. A não ser que eu pudesse ter a autoridade de dizer: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno. E aí o espírito, clamando e agitando o menino com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Depois, não sei se os irmãos tiveram ocasião de assistir a uma crise epilética. É tão forte e tão sofrida para a pessoa que tem a crise, que mesmo quando a crise passa, às vezes ela fica desmaiada por algum tempo, para recuperar, porque ele volta completamente sem forças. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então vamos ver que aqui Jesus agiu de um modo bem tranquilo. O pai pediu ajuda e ele ajudou o menino e antes perguntou para o pai: se tu crês? E eu acho que essa é a frase que todos nós podemos pedir a Jesus: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Aí, agora nós vamos ver uma outra passagem para a gente comparar as duas, porque esse aqui é mais legal ainda. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, veja, um romano, chefe de centúria. A centúria era o batalhão, as centúrias eram os batalhões em que se dividia o exército romano. E quem chefiava a centúria era chamado de centurião. Chegando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Veja, Jesus veio primeiro para os judeus. Ele era um romano. Jesus poderia ter respondido: eu não vou te atender, não, você é o invasor, você é um soldado que faz com que o meu povo sofra. Não. Para Jesus não existe
Não existem rótulos que impeçam que ele possa curar. E ele ficou maravilhado porque, enquanto os judeus, o sacristão, todos aqueles do Sinédrio estavam contra Jesus e negavam o poder dele, ele disse, olha que bonito. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então aqui nós temos mais dois tipos de fé. Um que tinha uma fé que uma hora era muito forte, outra hora ela enfraquecia. A esse respeito nós temos o exemplo de Públio Lentulus, que Jesus curou Flávia, a filha dele. Mas aí, por um momento, Públio Lentulus ficou emocionado, mas depois começou o cérebro, as minhoquinhas a fazerem inferno no cérebro dele. Será que ele curou mesmo? Será que não foi uma coincidência? E é interessante lembrar que muitas pessoas que Jesus curava, elas ficavam doentes de novo. Por quê? Para a gente receber uma ajuda espiritual, tem 3 elementos fundamentais. O primeiro, o nosso ou o da pessoa por quem pedimos, merecimento. O segundo, a fé de quem pede. E terceiro, o poder do Espírito que faz a cura. O Maurinho já deve ter ouvido muita gente falar, eu não vou nesse centro não, porque ele é fraco. Eu quero ir no centro tal, porque lá é um centro forte, que faz muitas curas. Não existem centros fracos nem fortes. Existem cristãos fracos e fortes. E a gente pensa que hoje Jesus não precisaria fazer muitas dessas curas, porque hoje, graças a Deus, nós temos um sistema de saúde pública que atende as pessoas, que trata das pessoas. Naquela época não existia. Aqueles que estavam doentes ou morriam ou se curavam maravilhosamente pelos magos, pelos curandeiros. E Jesus, como ele queria que nós entendêssemos que ele é o médico da nossa alma, ele faz essas curas, primeiro, se nós merecermos, segundo, se for o momento do nosso sofrimento acabar, e pela nossa fé. E é muito bonito porque, vejam, o primeiro pediu pelo pai. Pedir por filho, o que a gente não faz por filho? A gente deita ali fora para o ônibus passar em cima. Mas o centurião veio pedir pelo servo dele, a quem certamente ele devia muitas obrigações. E poucas pessoas valorizam aqueles que trabalham para elas. Porque veja bem, se nós não tivéssemos quem olhasse os nossos filhos, muitos dos nossos trabalhos não poderíamos fazer. Então, essa questão hoje das curas de Jesus era para nos ensinar, porque Jesus era um professor 24 horas por dia. Veja que mais à frente, eu não pus para não ficar muito comprido, os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos curá-lo? Por que nós não conseguimos afastar o demônio? Aí Jesus fala, esse tipo de demônio só se afasta com muita oração e jejum. Não necessariamente o jejum de comida, mas uma mentalidade pura, uma mente equilibrada, porque não basta também só ter a fé. E é isso, e os irmãos já devem ter visto na literatura espírita, que muitos daqueles pretos velhos que vieram como escravos são espíritos de muita luz. No mundo espiritual, eles têm o trabalho deles com a luz deles, mas não deixam de apoiar os centros mais humildes, que ainda tem muito trabalho para esses pretos velhos. Então nós pensarmos o seguinte, se a nossa fé estiver fraca, estiver titubeante, aí vamos dizer o que o homem disse, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé, ou ajuda a minha incredulidade. E o outro que pediu
pelo seu servo, que já é uma coisa que dá um mérito a ele, diz: eu mando meus servos me obedecem. Quer dizer, o Senhor, então, basta dizer uma palavra. E Jesus não precisou ir lá. Ele curou à distância. Então, aí hoje abre para a gente perguntar: e a nossa fé? Como que ela é? Nós estamos precisando de pedir a Jesus para aumentar a nossa fé, para ajudar a nossa incredulidade. E como é que a gente desenvolve a fé? Essa pergunta é muito importante. A gente desenvolve a fé à medida que estuda. Nós não temos aquela fé cega. Não, nós temos toda a literatura espírita, inclusive o Livro dos Espíritos, que é o aniversário dele daqui a uns dias, e que vai nos equilibrar a fé. Nós não precisamos ter aquela fé que vai contra a lógica, embora ela também valha. Mas nós precisamos estudar mais, acreditar mais em nós mesmos, em Jesus e na vida, nos planos que a vida fez por nós. Porque se tivermos que passar por uma determinada doença, passaremos. Olha a Covid, o tanto que nos assustou. Eu não tinha coragem de pôr o pé para fora de casa. Pegamos eu e meu filho deficiente e estamos aí, firmes e fortes. Então, a fé não nos isenta do sofrimento, mas ela nos ajuda a sofrer. Nos ajuda a entender os motivos e as razões da vida, que o povo gosta de falar universo, né? As razões do universo para que a gente enfrentasse aquele sofrimento. Muito bem, professora Sandra Diniz. Eu quero agora pedir às pessoas que estão nos acompanhando e sempre nos acompanham para ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade, a ILPI, né? De pessoas idosas. Veja bem, você pode ser um voluntário, nós precisamos de tudo. Ajude essa nossa entidade. Você pode fazer as suas ações, levando pessoalmente, né? Ou deixando aqui, mais próximo, aqui na cidade, na rua Benjamin Constante, 722. Nós temos aqui um ambulatório de saúde mental, onde você pode deixar as doações. E todo dia nós vamos lá na fazendinha, que é na Valparaíso, na Chácara Valparaíso, e levamos doações. Benjamin Constante 722, local para você trazer as doações. Precisamos muito da sua ajuda. Ah, Sandra, eu não tenho fé, eu tenho pouca fé. Nem isso aqui que é a fé, né? O que é a fé? A fé é pura. A fé é a certeza? É a certeza de que aquilo pelo qual estamos passando é necessário e é para o nosso bem. A fé então é uma certeza de uma realização. É engraçado, Maurício, falar isso, porque eu nasci num lar espírita, tive essa bênção. Então, muito jovem, eu já era espírita. E eu nunca duvidei, sabe? Eu nunca duvidei. Será que existe reencarnação mesmo? Será que é assim mesmo? Não será um engano? Então, isso quer dizer o quê? Que eu já vim de outras vidas. Você já estava preparado, né? Não. Mas aquilo, eu não tenho fé. Ou então tem uma fé naquela hora, mas na primeira vez. A fé é a certeza de uma realização. Confiar que vai dar certo. Isso. A pessoa fala assim, interessante, a gente vai aprofundar, porque tem coisas que a gente precisa ser despertado, né? Por exemplo, sou filho de fazendeiro, eu pensava assim, gente, como é que eu vou construir uma casa para minha esposa? O meu pai tinha aquelas casas grandes na fazenda, né? Como é que eu vou conseguir? Eu não vou dar conta, entendeu? E deu, né? Aí o Espírito falou um dia para mim assim, isso é coisa material. Fica preso essas coisas não. Eu deixei de preocupar, entendeu? E aí a gente vem nessa preocupação maluca de bens e mais, aí a gente não cresce, não progride, fica preocupado, não vou dar conta. E muitos que Jesus curava voltavam a adoecer. Porque a fé não se mantinha. Por que não melhoraram? O que é? Porque não melhoraram, não deram valor àquela chance, porque era uma nova chance de viver. Então, esses que estão no Evangelho, eu quero crer que foram os que aproveitaram a oportunidade. Mas eram muitos. Jesus curava, dava um mês e meio, eles voltavam a adoecer. E você que trabalha com pessoas com transtornos mentais, sabe, não tem coisa mais difícil no mundo do que lidar com doido.
Porque quando estraga a CPU, é muito difícil recuperar a pessoa. Então aí a fé tem que ser dobrada, triplicada, para que a pessoa possa sair daquela situação. Você se lembra que eu tenho um filho que já foi atendido aqui, muito tempo. Dava um trabalho louco, ele é autista. Aí eu e ele tivemos Covid juntos. E a partir de quando eu tive Covid, eu não quis mais dirigir. Então eu fico muito em casa. Você não imagina o tanto que ele está bonzinho. Então o que precisava? Sua presença. A minha presença e a minha paciência, porque eu não tinha. Ele era muito custoso. Então aí a gente vê o seguinte: por que eu tive Covid junto com ele? Nós saramos juntos. E ele melhorou tanto. Será que a Covid comeu a custosice? Não é, é porque a situação mudou. Então uma pessoa com transtornos mentais, você tem que ter paciência, você sabe disso, né? Às vezes você pensa, fulano está melhorando, aí ele cai de novo. Mas isso é com qualquer doença. Então a fé tem que ser pura. A fé tem a certeza, confiança. E ser firme. Porque senão a pessoa vai estudar, não vou conseguir passar no vestibular. Não passa nessa brincadeira. Não passa no vestibular. Não vai fazer uma prova para um trabalho, né? uma seleção lá, né? Concurso. Aí uma vez uma psicóloga trabalhou comigo assim: vai ter um concurso estão falando que eu nem devo fazer inscrição. Eu falei, para com isso. É o povo para com isso, você vai fazer inscrição e passou. Falou, eu te agradeço por me dar uma força. Porque, na realidade, a gente tem aquela. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Dá conta, sim, né? Por isso tudo é possível. Agora, Sandra, voltando aqui na fé. Essa criatura realmente ela era um obsediado, né? Desde criancinha, já nasceu obsediado. Por quê? Bom ouvir isso. Por que ele era obsediado? No passado ele teve alguns inimigos, cobrava dele agora. Isso. Judiava dele. Devia ter falado demais, então era judiou. Então, aí Jesus vendo aquilo, né? Ele doutrinou, não é isso? A palavra é essa. Ele repreendeu, sai daí e não volta. Imagina eu e você falando isso com o Espírito. Então, para isso precisa ter muita moral, né? Precisa ter muita oração e jejum. Que é uma pessoa que fala, porque ele está cheio de valores imperecíveis. Cheio de autoridade. Então, aí você fala assim, bom, então, fulano está curando ali, fulano está lá. Aí uma vez eu fui com a minha esposa, eu tinha um centro espírita, falou, vai lá, mora numa casa espírita, vai lá até para você ver como é que é, né? Vai lá. Eu cheguei lá, Sandra, eu fiquei aí, nós fomos lá quase de meia-noite. Ela falou, e aí, você é muito. Eu falei, olha, ali cura mesmo. Por quê? Ele está lá, desprendido, sem janta, sem nada, só rezando. Não há obsessor que aguenta. Mas assim, aquele pessoal ali, tem que tirar, porque a gente nessa correria quase não tem tempo para nada. Eles estão desprendidos, estão orando, estão olhando as pessoas. Estão ajudando as pessoas. Meia-noite, está lá, sem janta, sem nada. Então, o desprendimento é muito grande. Aí eu vejo que realmente tem pessoas que não têm fé mesmo. É o desanimado. O desanimado, aquele que tem uma fé enfraquecida e também que não tem merecimento para receber. Religião que não serve para ele, o que é? Que tem várias carteirinhas, porque quando ele chegar no mundo espiritual, se falar assim, aqui só entra crente. Aqui são os católicos. Vai ter carteirinha aquele que não fica na religião, não para, não tem nada. Então, porque quando a gente fala de fé, não é só ficar assim, oh meu Deus, eu creio em fé, me ajuda. Porque a fé exige também o esforço. O pai não teve que sair com o filho, imagino que o filho devia andar todo assim, né? Não teve que sair com ele, varar a multidão, chegar a Jesus, pedir, mostrar que tinha fé. Então, isso não vai acontecer nada com a gente se a gente não fizer por onde, se não tiver terminado o tempo. Então, por exemplo, você vem com um plano de vida que você, por exemplo, vai ter uma doença até os 30 anos. Provavelmente, chegando aos 30, você vai conhecer ou um grande médico, ou um grande centro, ou um grande curandeiro e vai se curar. Mas se você procurasse antes, você não ia conseguir, porque não era a hora.
Essa questão é muito interessante, porque quando Jesus ouviu que os discípulos não conseguiram, ele falou: "Ô geração, até quando estarei convosco?" Eu espero que até sempre, né? Sandra, é interessante. A fé e a pessoa melhora o outro. Tem pessoas que sem ver a pessoa, ele na prece, ele cura a pessoa à distância. É fé, uma fé. Jesus falou isso para o centurião: vai e como creste te seja feito. Do jeito que... Porque esse argumento aqui do centurião é muito legal. Se eu, que sou um mero centurião, mando fazer e eles fazem, um senhor que naquele momento ele estava reconhecendo que Jesus era uma autoridade. Para ele não ia dizer que Jesus era o Messias, porque ele era romano. Os romanos eram ateus nesse sentido, né? Mas ele viu que Jesus era uma pessoa de autoridade. E você já deve ter ido em muito centro, aquela pessoa velhinha, bem assim, a hora que ela começa a falar, parece que o mundo ilumina. Então isso vai acontecer sempre. E não perder a fé. Lembra que o Jairo, quando ele já estava chegando, alguém falou: não amole o mestre, não, sua filha já morreu. E Jesus falou: não temas, crê somente. Então essa crença, ela é a nossa fé espírita, ela é uma fé raciocinada, uma fé racional. E é por isso que nós, se mandar você despejar um caldeirão de água fervendo na cabeça, processará, você não vai fazer isso. Verdade. Falo: não, eu tenho fé no Senhor, mas isso eu não vou fazer, não. Por quê? Porque a gente também é responsável pelas consequências dos nossos atos. Muito bem, estamos encerrando e retornaremos em breve, né? Sempre de 15 em 15 dias ou toda semana, com um novo tema, né? Para a gente estar falando e transmitindo para todo o Brasil e o mundo. Fique com Deus, um forte abraço.